paz de Cristo, querido irmão, querida irmã. Neste domingo, 12 de julho, eu quero falar com você que durante a semana estará chegando à nossa igreja as revistas da Escola Dominical. Elas serão repassadas para os professores da Escola Dominical e durante a semana nos reuniremos com a superintendente da Escola Dominical, irmã Eliane Sata Gomes, e também os professores da classe dos homens, da classe das mulheres, e faremos então uma reunião visando que você já tenha no terceiro domingo o estudo pelo aplicativo de videoconferência, para que você possa em casa usufruir do estudo da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos sabem, pedimos as orações dos irmãos para a reunião do conselho que será realizada no dia 15 de julho, às 19 horas da noite. O conselho vai se reunir, como o irmão já sabe, vai se reunir para poder fazer a verificação de como anda a situação na nossa cidade, no nosso estado, referente a uma provável possível reabertura da igreja, se os números nos mostrarem que tanto o número de mortes como infectados pelo novo coronavírus diminuiu sensivelmente na nossa cidade, e haveria então aí uma segurança sanitária para que nós pudéssemos retornar gradualmente aos cultos presenciais. Portanto, peço aos irmãos que fiquem em oração pelo nosso conselho, para que o conselho tome uma decisão baseada debaixo da sabedoria do nosso Deus para reabertura ou não da nossa igreja para o mês de agosto, para o mês que vem, que é o mês de agosto. Que Deus abençoe o nosso conselho, que Deus abençoe a nossa igreja Presbiteriana de Irajá, em nome de Jesus. Vamos dar o nosso melhor ao Senhor Jesus. Em meio às lutas, darei o meu melhor. Não deixarei a cruz, não deixarei a minha cruz. Em meio às lutas, darei o meu melhor. Não deixarei a cruz, não deixarei a minha cruz. Senhor Jesus, teu amor é maior que toda dor que eu possa sentir. Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar, eu vencerei por ti. Senhor Jesus, me coloca de pé. Se eu por medo perder minha fé, Senhor Jesus, faz tua paz em meus olhos brilhar. Em meio às lutas, darei o meu melhor. Não deixarei a cruz, não deixarei a minha cruz. Senhor Jesus, teu amor é maior que toda dor que eu possa sentir. Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar, eu vencerei por ti.
pé. Se eu por medo perder minha fé, Senhor Jesus, faz tua paz em meus olhos brilhar. Faz tua paz em meus olhos brilhar. Eu agradeço essa oportunidade. Vamos ouvir a porção da palavra de Deus? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso de número 23 ao 27. O título da edição Revista Atualizada diz assim: Jesus acalma uma tempestade. E então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Quando as dores da vida te ferem a alma, e a cada dia as lutas apagam tua fé, o mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tens te sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim, é só crer. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento. O teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo. Na hora da angústia, na hora da dor, saiba, não há provação que dure para sempre. E depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Parece que Deus não escuta o teu lamento, só parece. E às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tens te sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim, é só crer. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento.
O teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo. Na hora da angústia, na hora da dor, saiba, não há provação que dure para sempre. E depois da tempestade, o sol vai brilhar. Pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Jeremias, capítulo número 7, do verso de número 23 ao verso 24. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios caminhos e conselhos, e na dureza dos seus corações malignos, andaram para trás e não para adiante. Essa semana eu estava observando um determinado post pela internet, e esse post ele era do famoso ator já idoso, já envelhecido, que é o Morgan Freeman, se eu não me engano, a pronúncia é essa. E nesse post tinha vários pontos sobre éticas da nossa vida. Na verdade, tinha 5 pontos sobre éticas da nossa vida. E eu estava observando uma determinada ética que foi colocada aqui, incluindo o versículo bíblico, que era Jeremias 7, 24, e o seguinte título: escute antes de falar. Então eu fui em Jeremias 7, 24 para poder ler o versículo e entender o que se tratava o versículo, que nós acabamos de ler para você agora aqui. E, na verdade, se formos olhar o contexto, não é bem a questão escute antes de falar, mas seria, na verdade, também a gente prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Não só o que estamos falando, mas o que nós estamos, na verdade, também executando, fazendo também. E aí você vai entender quando você começa a andar pelo texto e a entender o que estava acontecendo. Aqui nós temos, acima do versículo 16, a intercessão do profeta Jeremias, profeta do Senhor Deus, pelo povo de Israel. Entretanto, essa intercessão não salvaria o povo de Israel em relação a Deus, porque o povo de Israel, de fato, estava naquele momento da sua vida em pecado em relação ao Senhor. E vamos observar como é que foi isso. E no verso 16, a Bíblia fala assim, Deus fala: tu, pois, não interceda por este povo. Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele algum clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus está colocando bem claro: não levante clamor, não levante oração, Jeremias, por este povo, porque eu não vou ouvir esse clamor, não vou ouvir essa oração. E por que Deus fala isso? Por causa daquilo que estava acontecendo e que o povo de Israel estava fazendo. Deus não é o Deus do povo de Israel, Deus não é o Deus que levantou este povo como sendo seu povo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, aquele que levantou este povo através da descendência de Abraão, para ser um povo escolhido por ele, povo dele, povo do Senhor Deus. E agora, então, Deus observa esse povo, na verdade, adorando não a ele, adorando outros deuses. Porque no verso 17 em diante, você observa isso. E aqui fala: acaso, Jeremias, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus está colocando: Jeremias, será que você, como profeta que eu levantei e ungi, você não está observando o que eles estão fazendo pelas ruas de Judá, pelas ruas de Jerusalém?
Por isso que não adianta você orar a mim, porque eu não vou ouvir essa oração e nem o teu clamor em relação a este povo, porque você não está observando o que eles estão fazendo. No verso 18, Deus então coloca o que eles estavam fazendo. Por isso que eu falei que o post falava, escute antes de falar, Jeremias 7, 24. Mas, na verdade, não seria só escutar antes de falar, mas seria também observar o que nós estamos fazendo. Então, ele coloca no verso 18, Jeremias, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus. Essa rainha dos céus, irmãos, na verdade era uma deusa que esse povo de Israel, nesse momento da vida deles, estavam cultuando. E você vê todo o envolvimento do povo, o envolvimento da família. Porque Deus fala para Jeremias, os filhos estão apanhando a lenha. Vão lá, apanham a lenha. Olha, Jeremias, os pais desses filhos, a família, não é? Que deveriam estar voltada para Deus, ensina a criança o caminho que ela deve andar, não é? Deveria estar voltada para o Senhor. Os pais estão acendendo o fogo em cima da lenha que eles mandaram os filhos trazer. Os filhos trouxeram e eles estão acendendo o fogo. As mulheres estão amassando farinha, Jeremias. Para quê? Para fazerem bolos para Deus, ofertas para o Senhor, sacrifício para o Senhor, holocaustos para o Senhor? Não. Na verdade, sacrifícios e ofertas para quem? Para a rainha dos céus. Ou seja, toda a família de Israel, do povo de Israel, as famílias dentro do povo de Israel, estavam todas envolvidas numa adoração que não era a Deus. E para isso, eles estavam não somente falando, mas estavam, na verdade, executando, fazendo. Então, filho, pai, mãe, esposo, esposa, homem, mulher e crianças, adolescentes e jovens estavam envolvidos numa tarefa para adorar um outro Deus, que não o próprio Deus de Israel, o Deus que livrou eles do Egito, o Deus que levantou profetas no meio deles, o Deus que levantou juízes no meio deles, o Deus que defendeu eles de outros povos que tentavam dominar a Israel, o Deus que fazia tudo por eles, o Deus que dizia que esperava que viesse uma oração da terra por parte do povo de Israel para que ele pudesse colocar a sua mão e para salvar o seu povo. Mas agora observamos aqui que esse Deus diz, não importune com oração, não venha com clamor para mim, porque eu estou vendo, Jeremias, o que eles estão fazendo. E ele continua no verso 19, acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não ante a si mesmo para a sua própria vergonha? E por que Deus fala assim? Que eles estavam provocando para eles mesmos vergonha e ira? Ora, porque eles sabiam que eles eram sim o povo que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus olhou, e mediante ainda as imperfeições deles como homens e mulheres, Deus separou aquele povo para ele, através lá de Abraão, através da descendência de Abraão, para chegar e formar esse povo de Israel, que era o povo do Senhor Deus, e que por diversas vezes Deus tinha dado prova do amor dele a este povo. Mas agora, nesse momento da história do povo de Israel, com Jeremias como profeta, esse povo, as famílias desse povo estão envolvidas com outros deuses. Então Deus fala, não é para si mesmo, para eles mesmos, que eles estão se vergonhando? Ora, sim, porque todas as nações da terra sabiam do Deus de Israel, do poder desse Deus de Israel, do amor desse Deus de Israel, que fazia Israel vencer batalhas difíceis, impossíveis de serem vencidas, mas eram vencidas porque Deus estava com Israel, e Deus levantava profetas para falar o coração do povo de Israel. Por isso Deus fala, é para a vergonha deles que eles estão fazendo todas essas coisas. Mas a gente observa então que esse povo de Israel estava, na verdade, fazendo cultos ou sacrifícios. Mas os sacrifícios eram para Deus? Não eram para o Senhor. Por isso que no versículo 21 a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ajuntai vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito.
e nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Deus está falando o seguinte para eles: olha, vocês estão realizando sacrifícios, holocaustos, mas quer saber de uma coisa? Podem comer a carne desses sacrifícios, podem comer a carne desses holocaustos. A mim não interessa o ritual que vocês estão fazendo, porque este ritual não é para mim, este ritual não é para adorar a minha pessoa, esses sacrifícios não são para a minha pessoa, mas esses sacrifícios são para outros deuses. Então não importava para Deus a quantidade de sacrifícios, holocaustos que eles estavam falando naquele lugar, porque Deus sabia que não era para ele, que na verdade o comportamento deles, o procedimento deles, do povo de Israel, das famílias de Israel, não era correto em relação a Deus, aos olhos do Senhor Deus. Por isso que o Senhor fala: podem comer desta carne, porque eu sei que para mim não me interessa ver os sacrifícios e os rituais que vocês estão fazendo. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes, amigo e amiga, você não está vivendo uma vida de ritual, onde você pensa que está fazendo uma coisa que pode sim adorar a Deus, agradar a Deus, mas na verdade você não está agradando a Deus, porque Ele não está te pedindo isso. Deus não está nos pedindo rituais, Deus não está nos pedindo celebrações. O que Deus está nos pedindo é obediência a Ele. E tanto isso é verdade, que o Senhor Deus então declara no versículo 23, mas isto eu lhes ordenei, não sacrifícios, não holocausto. Pode comer esse sacrifício, pode comer essa carne, porque eu não ordenei isso para vocês. Mas ele diz: mas o que ordenei foi, dizendo, verso 23, dai ouvidos à minha voz. E Deus fala: dai ouvidos à minha voz. Por isso é interessante, então, o post que eu falei agora há pouco: escute antes de falar, ou melhor, escute antes de fazer ou antes de falar. Deus está dizendo, então, deem ouvido à minha voz, porque se o povo tivesse dado ouvido à voz de Deus, o povo não estava mandando seus filhos pegar lenha. As mulheres de Israel não estavam amassando farinha para fazer bolo para uma deusa estranha, e nem os homens de Israel estariam, queridos irmãos, acendendo fogo para poder empreender, então, ofertas, holocaustos, sacrifícios a um Deus que não era o verdadeiro Deus, que é o Senhor nosso Deus. Eles não estavam ouvindo a voz de Deus, e Deus fala: deem ouvidos à minha voz, dai ouvidos à minha voz. E aqui tem uma promessa maravilhosa: se você der ouvidos à voz de Deus, se você antes de fazer, antes de falar, você possa parar e ouvir a voz de Deus, Deus diz assim: dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus. Ou seja, Deus queria continuar sendo Deus de Israel, mas Deus queria que eles ouvissem ao Senhor Deus, ao Senhor naquele lugar, ouvissem a voz deles, parassem de fazer o que estavam fazendo, parassem de falar o que estavam falando, mas dessem ouvidos à voz do Senhor. E ele fala: se vocês fizerem isso, eu serei o vosso Deus. Havia ainda um grande amor de Deus para com Israel, um amor maravilhoso, e ele fala: se vocês ouvirem minha voz, eu continuarei sendo o vosso Deus. Ainda que você esteja querendo adorar outros deuses, ainda que você esteja fazendo e falando coisas que não me agradam, que ferem o meu coração, mas eu ainda dos altos céus olho para ti e tenho amor por ti e quero continuar sendo teu Deus. Mas para isso, ouça a minha voz, dê ouvidos à minha voz, diz o Senhor Deus. E ele fala mais ainda: e se você então ouvir a minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós, diz o Senhor, vós sereis o meu povo. O meu povo. O amor de Deus é tão grande que, apesar da infidelidade daquele povo, apesar daquele povo fazer e falar coisas que não agradavam a Deus, daquele povo não ter a prudência e sabedoria de escutar a voz de Deus que Jeremias estava trazendo para este povo.
Porque Jeremias falava o coração do povo, mas quando Jeremias vai falar com Deus em defesa desse povo, Deus mostra para Jeremias o fato, o que estava acontecendo, e aquele povo estava com o coração totalmente afastado do Senhor nosso Deus. Então Deus coloca ali para Jeremias, eu quero que eles ouçam minha voz, porque se eles ouvirem a minha voz, diz o Senhor Deus, eu continuarei sendo o Deus dele, e eles serão o meu povo. Esse é o amor de Deus, um amor incondicional, um amor total para aquele povo que ele tinha levantado, através lá atrás de Abraão, da descendência toda de Abraão, e por isso ele coloca, meu amor é tão grande, que eu espero apenas que eles ouçam o que eu estou dizendo, e eu vou continuar sendo o Deus deles. E eles vão continuar sendo o meu povo, ainda que haja imperfeições, ainda que haja falhas no coração do povo. Deus fala para mim e para você, eu quero continuar sendo o teu Deus, ainda que haja falhas em mim, imperfeições em mim, naquilo que faço e falo que não agrada a Ele, Deus, Ele continua dizendo, ouça-me, ouça a minha voz do teu Deus, porque eu quero continuar sendo o teu Deus, e você saiba que você continuará sendo o meu povo, o povo que eu escolhi, o povo que eu amo. E o Senhor continua falando ainda nesse versículo aí nos nossos corações, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. E Deus ainda dá a fórmula para aquele povo pudesse caminhar e prosperar na sua vida, e Deus coloca claramente, andai em todo o caminho que eu estou apontando, que eu estou direcionando, que eu estou ordenando a ti. Deus estava ordenando um caminho para ser percorrido por aquele povo. Se o povo percorresse aquele caminho que levava a ele, Deus, de profunda adoração a um Deus que era o Deus deles, Deus fala, para que vocês possam ir bem. Aí está o segredo para nós caminharmos bem nesta terra. Nós ouvirmos a voz de Deus e seguirmos a ordem do Senhor e caminharmos pelo caminho que Ele apresenta para nós. Hoje, Deus, na sua palavra, na Escritura Sagrada, Velho Testamento e Novo Testamento, aponta o caminho que nós devemos andar, que Ele ordena que você ande e eu também, para que possamos ir bem nesta terra. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Este é o caminho que nós temos que percorrer, o caminho que leva a Jesus. Se percorrermos este caminho, se olharmos para Jesus, se ouvirmos a voz do Mestre, se ouvirmos a voz do homem de Nazaré, se ouvirmos a voz daquele que milagres realizava no seu ministério terreno na terra, se ouvirmos a voz daquele que morreu numa cruz por nós e nos expurgou de todos os pecados, daquele que ressuscitou o terceiro dia, e daquele que depois de 40 dias ascendeu os céus e deixou a promessa, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se ouvirmos a voz desse Deus, desse Cristo maravilhoso, tenha certeza, sua vida irá bem nesta terra. No final, no 24, Deus constata para Jeremias que eles não queriam isso, não queriam ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, Jeremias, não me deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás, e não para frente, e não para diante. É isso que você quer, querido amigo, amiga, querido irmão, irmã? Eu acho que não. Eu também não quero isso para mim. Eu não quero andar para trás. Eu quero andar para frente. E Deus fala, Jeremias, eles querem andar para trás. O que é andar para trás? Quando você se divorcia totalmente de Deus. Quando aquilo que você faz, o que você fala, não há preocupação sua em relação se está agradando ou se não está agradando ao Senhor. Aí andamos para trás e não andamos para frente. Mas a promessa do nosso Deus é que se você ouvir a voz dele, ele diz claramente, e seguir o meu caminho, que eu aponto esse caminho a Jesus, ele fala, eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Que Deus te abençoe com essa palavra, em o nome de Jesus. Não importa quem você é,
Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, na Tua casa nós estamos e aqui queremos realizar esta oração. Peço a Ti, ó Pai amado, que o Senhor abençoe este lugar de maneira tremenda e prepara-nos, ó Pai, amado, para que possamos, todos nós que somos desta casa, deste lugar, possamos retornar para Te cultuar aqui. Prepara-nos, ó Pai, dando a todos nós sabedoria para o retorno a este lugar, dentro daquilo que o Senhor coloca para nós, dentro das medidas sanitárias que nós devemos estar à frente, ó Pai amado, liderando o Teu povo para o procedimento correto aqui dentro. Ajuda-nos, ó Deus,
para que essa casa, as portas possam novamente ser reabertas e a tua igreja poder entrar com segurança, com tranquilidade, com paz. Ser, Senhor Deus, com este que está aí ouvindo a oração, que ouviu a palavra, que ouviu a mensagem, que se sente solitário, mas aprendeu que, na verdade, ele nunca está solitário, não, e nem solitária, porque o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, nos nossos corações, porque é promessa do teu Filho, estou convosco até a consumação dos séculos. Ser com este e com esta, ó Pai amado, Senhor Deus, que muitas das vezes nós somos tentados, ó Pai, a fazer, ou a querer, ou a falar, ou seguir rituais, pensando que estamos te agradando, e não estamos te agradando, Pai. Ao contrário, o Senhor olha para a terra, olha para nós, e verifica que nós não estamos atentos à tua voz, que não estamos escutando a tua voz, e ao não escutarmos a tua voz, procedemos, fazemos e falamos coisas que de fato, Pai, ferem ao teu coração, entristecem a ti, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos criou e nos libertou, nos salvou através do nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, abençoa o povo da tua terra, desta igreja, abençoa todos que estão nos ouvindo agora, aquele que se encontra enfermo, que pela tua palavra, pelo teu querer, pela tua mão de unção de cura, que a sua unção de cura seja derramada sobre esta pessoa, e esta pessoa seja liberta da enfermidade que invadiu o corpo dela. Abençoa as casas, abençoa as famílias que precisam de ti, ó Pai, que precisam te ouvir, que precisam ser abraçadas por ti. Abençoa o adolescente, a criança, o jovem, o homem adulto, a mulher adulta, Senhor Deus, abençoa o ancião, abençoa aquele que tem mais idade, que é entrado em dia, seja homem ou mulher, abençoa todas as pessoas, abençoa as nações da terra, abençoa o nosso Brasil, ó Pai, abençoa este que está ouvindo e vendo esta oração, porque esta pessoa agora está orando também, está agradecendo, está intercedendo, está pedindo, está suplicando ao teu coração, porque sabe que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Derrama a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, é o que humildemente nós te pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. Receba a bênção, querido irmão e irmã, e querido amigo e amiga. Se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.